Boa noite para as meninas. Boa noite para os rapazes. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida. Nós temos tratado ao longo desse mês de agosto sobre o tema da igreja, eclesia ou eclésia. E temos procurado pensar juntos dentro das Escrituras, da Palavra de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nós observamos a Bíblia para aplicá-la à nossa vida. Nós dependemos da Palavra de Deus e da sua revelação para crescermos espiritualmente. A igreja não é uma organização somente. Ela é sobretudo um organismo. Porque ela é um organismo, ela tem vida. E porque ela tem vida, ela necessariamente está ligada à videira, que é Jesus. Ele disse, eu sou a videira verdadeira. Ainda diz que sem Ele nós nada podemos fazer. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos e orar comigo. Nós vamos pedir ao Senhor que fale conosco nessa hora, sob a bênção do seu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, vamos abrir a Tua Palavra, vamos meditar na Tua Palavra, vamos buscar as Sagradas Escrituras para o nosso crescimento espiritual. Dá-nos uma palavra da Tua presença, fala o coração de cada um de nós, mostra-nos o Teu querer e assim que pela graça do Senhor venhamos avançar espiritualmente, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado, a fim de que sejamos edificados, a fim de que a nossa vida seja abençoada e o Senhor possa ministrar ao nosso coração aquilo que nós mais precisamos, em nome de Jesus, o nosso amado. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos e irmãs, em Atos dos Apóstolos. Nós estamos lendo agora, a partir do versículo 9, pensando sobre a mudança que é gerada na nossa vida pela palavra de Deus. Nós somos mudados, o Evangelho muda a nossa vida, o Evangelho transforma a nossa percepção de existência. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Abra sua Bíblia, abra o seu tablet, abra o seu smartphone. Vamos juntos ler a palavra do nosso Deus, porque ela é exatamente a palavra que vai dirigir o nosso caminho. Evangelho é maravilhoso e muda a gente de dentro para fora. O Evangelho é a boa nova, o Evangelho é a boa notícia. Por isso vamos ler o que diz Atos dos Apóstolos e vamos aplicar essa palavra à nossa vida hoje. A partir do capítulo 9, versículo 1 até o versículo 19, se você puder ler comigo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. O que o Senhor disse a ele? Ananias. Ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai para a rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei
quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Esta é uma história extremamente conhecida. Sei que você já leu, já pensou a respeito dela, já ouviu mensagens, quem sabe até você tenha pregado sobre esse texto. Esse texto é maravilhoso porque ele fala sobre a transformação, sobre a conversão, sobre uma mudança de vida gerada pelo Evangelho. O Evangelho muda a nossa vida. O Evangelho muda a vida de quem está perto de Deus, de quem está longe de Deus. O Evangelho muda a vida de quem ama a igreja, de quem odeia a igreja. O Evangelho é capaz de mudar a vida de qualquer pessoa. Portanto, o Evangelho pode mudar a sua, a minha e a vida de quem nós amamos e queremos muito que o Evangelho mude. Por isso, a gente nunca desiste de ninguém. A gente nunca desiste de orar. A gente nunca desiste de clamar ao Senhor para que Deus possa alcançar a pessoa, porque pela graça dele, ele pode alcançar alguém muito precioso e especial. Falando sobre Saulo, que é o nosso principal nome que nós temos aqui do ponto de vista humano, eu quero compartilhar com vocês 3 menções a Saulo antes desse texto especificamente. 3. As 3 estão aqui na nossa tela. Eu quero pedir que você me ajude com a leitura dos textos que aqui estão. O primeiro texto, ele está ali no Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 58. Nós estamos exatamente no momento final, onde Estevão está sendo apedrejado. Então leia comigo o texto. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo, ou seja, pegaram as roupas de Estevão e jogaram ali aos pés de Saulo. Ele foi o responsável por guardar. Alguns até associam isso aqui a uma certa liderança sobre a situação que ela estava, sobre aquele apedrejamento. Veja o que diz mais, capítulo 8, versículos 1 e 3. E Saulo consentia na sua morte, mais uma vez falando de Estevão. Na sequência, nós estamos vendo o avanço da igreja agora para Samaria. Veja o que diz: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. A terceira menção é a abertura do texto que nós acabamos de ler. Eu peço que você releia comigo, por gentileza. Saulo, respirando ainda ameaças, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Vou fazer uma pergunta retórica. Aliás, vou botar na tela para que você me responda. Se houvesse uma fila para os que merecem a salvação, qual seria a posição de Saulo? E qual a sua? Mas primeiro eu vou responder de Saulo, que é mais fácil. Se houvesse uma fila para os que merecem a salvação, qual, na sua opinião, seria o lugar de Saulo nessa fila? Vamos dar um exemplo aqui, de 1 a 100, na sua opinião, ele seria... 100? Dá uma conversada quem está ao lado aí, o que você acha? Dá uma olhada aí. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, qual o número aí? De 1 a 100. Quantos acham que ele seria o número 1? Só você, Marco. Tu já sabe o final da história, fica aí de zoeira com o pessoal. E você? Qual seria o seu lugar nessa fila? Aí eu quero pedir um exercício diferente. Dá uma olhada para a pessoa que está ao seu lado e veja. Você ou ela na frente? Eu fui líder de um grupo de evangelismo, só gente doida. Eu era o mais normal de todos. Todo mundo doido. E aí nós tínhamos que fazer uma viagem missionária, nós tínhamos uma Kombi, e naquela Kombi davam umas 10 pessoas no máximo, e nós éramos uns 40, tudo apaixonado por Jesus, querendo evangelizar, ganhar o mundo. E a gente tinha que fazer uma viagem, mas só cabiam 10 naquela Kombi. Eu disse, olha, quantos aqui querem evangelizar na cidade tal? Os 40.
Falei, maravilha. Quantos querem mesmo? Aí já foram para uns 25. Os 25 querem mesmo. Mas aí eu só tinha 10 vagas, eu estava sobrando 15. Aí a pergunta foi, quem quer ir muito lá, mas por amor aos que também querem, abre mão. No final, nós tínhamos quantos? 10. Os 10 que abriram mão. Eu disse, vocês é que vão para a viagem missionária, porque vocês estão preparados para abrir mão por amor. Pergunto a você mais uma vez, na sua opinião, quem vai na frente se fosse por merecimento? Você ou a pessoa que está ao seu lado? Já dei a dica, hein? Pela graça maravilhosa do Senhor Deus, nós não somos salvos por mérito algum. E eu quero declarar que a salvação é um ato da soberana vontade de Deus. A salvação espiritual é um ato soberano de Deus. A salvação não é fruto do meu esforço, do seu esforço, do nosso mérito, não é fruto da nossa qualidade, dos nossos defeitos. A salvação é algo que vem da parte de Deus, é um ato soberano. Porque você e eu, que somos pessoas normais, nós olhamos para a história de Saulo e falamos assim, ele não merece a salvação. Eu pedi a você ajuda, e você colocou Saulo lá no número 100. Nós olhamos a história de Saulo e vimos os 3 textos anteriores, e observamos que a necessidade era de condenação a Saulo, porque ele era um perseguidor dos cristãos, ele assolava a igreja, ele assolava as pessoas, ele ia nas casas das pessoas e trazia as pessoas amarradas e presas, homens e mulheres. Não havia da parte dele misericórdia, calma, tranquilidade. Ele queria ver o cristianismo pegar fogo. Daí a gente olha e diz, espera um minutinho, ato soberano de Deus, Ele salva, Ele alcança, Ele derrama a sua bênção sobre a pessoa que Ele quiser, não há mérito algum da sua parte, nem da minha parte, porque a salvação é um ato soberano de Deus, é a vontade do Senhor expressa para que esta pessoa seja salva, e nós não vamos entender isso nunca, porque nós lidamos com isso sob o ponto de vista do resultado que a gente vê. A gente enxerga apenas o que as outras pessoas também enxergam, mas Deus não vê apenas isso, Deus vê o que vai além dessa história. Por isso que Saulo, pela graça do Senhor, ele foi alcançado. Saulo não era crente, Saulo não tinha cara de crente, Saulo não estava indo à igreja, Saulo não cantava, Jesus eu te amo. Ele estava perseguindo os cristãos e ainda assim foi alcançado pelo nosso maravilhoso Deus. Isso traz para mim e para você uma esperança. Porque se dependesse dos nossos erros, dos nossos acertos, eu não sei como é que está a sua vida aí, mas se dependesse da maioria dos acertos e erros, da maioria das pessoas que eu conheço, nós estaremos condenados. Mas a graça maravilhosa de Deus nos alcançou. Aliás, a graça é exatamente o segundo assunto que eu quero que você veja na nossa tela. Porque pela graça do Senhor, Deus ele alcança as pessoas improváveis. Pessoas improváveis são alcançados pela graça de Deus. O Senhor alcança os improváveis com a sua graça irresistível. Saulo não era uma das pessoas que nós consideraríamos como pessoa ideal para ser salva. Ele era uma pessoa que foi salva pela graça de Deus. E ele era uma pessoa improvável. Faça a lista de pessoas dessa época para a gente tentar inserir Saulo numa lista dos prováveis. Saulo é um dos improváveis, daquelas pessoas que a gente diz, meu Deus do céu, como que alguém como este alguém pode ser alvo do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia do Senhor? Imagine-se bem, você é irmã de Estevão, você é irmão de Estevão, você é o pai ou a mãe de Estevão. Ele foi apedrejado até a morte e Saulo consentiu com essa morte. Agora nós vamos abraçar Saulo. Ele vai ser parte da nossa igreja. Ele vai almoçar na nossa casa. Vem cá, Saulinho, que eu estou te amando. Improvável. Improvável. Como improvável sou eu. Como improvável é você. A graça é uma graça irresistível. Escuta, a graça é irresistível, porque é a maneira que Jesus tem de nos atrair à sua presença.
A graça é uma ação do Senhor para nos atrair à presença dEle. Veja o que aconteceu. Pergunta número 1. Paulo encontrou Jesus ou Jesus encontrou Saulo? Saulo encontrou Jesus ou Jesus encontrou Saulo? Jesus encontrou Saulo. Então veja, Saulo não estava procurando Jesus, mas Jesus estava procurando Saulo. Isso é mais uma lembrança de que nós não encontramos Jesus. É Jesus quem nos encontra. Os perdidos somos nós, e não ele. Quando Jesus foi à casa de Zaqueu, ele deixou uma frase maravilhosa, fechando esse texto, e disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Porque perdidos somos nós. E o Senhor nos encontra por meio da sua graça irresistível. E essa graça nos alcança, ainda que sejamos pessoas improváveis. Nesse grupo meu de evangelismo, os doidinhos de Jesus, tinha outro nome, mas podia ser esse também. Houve uma evangelização que nós estávamos trabalhando na beira da praia, no período de carnaval. E nós tínhamos uma estratégia que era perseguir o trio elétrico. Você imagina que doideira. E perseguindo o trio elétrico, nós tínhamos 2 pessoas que seguravam uma faixa. E nessa faixa estava escrito o seguinte: se a sua alegria acabar no fim da noite, experimente Jesus alegria por toda a vida. Essa era a frase. E os 2 maluquinhos atrás do trio elétrico pulando com essa faixa, certo? Na outra ponta, na mesma praia, estava um rapaz bebendo e vendo um trio elétrico e o pessoal doido atrás da faixa. Ele achou aquilo diferente, naturalmente é diferente. Ele foi se aproximando para ver exatamente o que estava escrito. E quando ele leu aquela frase, foi como que um raio do Senhor na vida dele. E o coração dele foi tocado primeiro pela forma inusitada daquela ação. Depois o Senhor foi ministrando a vida dele e o atraiu para conhecer mais sobre aquele assunto que ali estava. Ano seguinte, carnaval do ano seguinte, quem estava segurando a faixa? Esse camarada chamado Beto. O Beto, lá estava o Beto também segurando a faixa, orando para que alguém em algum lugar pudesse ver aquela faixa, para que o evangelho pudesse alcançá-lo. Sabe o que é isso? É a graça irresistível. Deus usa dos seus instrumentos mais normais ou mais doidos para que as pessoas sejam alcançadas e impactadas pelo poder do seu Espírito Santo. Mas veja, ao mesmo tempo que o Senhor vai alcançando e alcançando por meio da sua graça os improváveis, Ele também nos dá uma bênção, que é a bênção do acolhimento espiritual. O acolhimento espiritual é algo que só Deus nos traz. Primeiro, eu quero entender com os irmãos e as irmãs que quando Jesus chama Saulo e diz: Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava sendo acolhido por Jesus. Na sequência disso, Jesus traz uma palavra para Ananias e chama Ananias para essa obra. Ananias, como qualquer um de nós, resiste. Tem ouvido sobre esse homem e sei que ele está aqui com cartas de autorização para prender os irmãos. E Jesus diz para ele: olha, você vai e você vai encontrá-lo no endereço tal, na rua direita. Ele está orando. Agora veja que o texto diz: ele está orando e viu você entrando na casa dele. Ou seja, existe uma ação conjunta do Senhor, uma verdadeira conspiração espiritual para que Saulo fosse alcançado. Aí, na sequência disso, nós temos Ananias que chega e vai buscar Saulo e traz para ele no começo da sua fala a seguinte expressão: Saulo, irmão. Com isso eu quero aplicar 2 coisas para nós hoje. A primeira delas é que nós somos acolhidos espiritualmente pelo Senhor. Jesus acolhe Saulo como Saulo estava. Jesus acolhe Saulo do jeito que ele estava. Jesus acolhe Saulo com as cartas de autorização para prender os cristãos. Jesus acolhe Saulo enquanto ele era um perseguidor. Jesus acolhe Saulo exatamente como ele estava. Esta é uma ação inicial, é um acolhimento espiritual que Deus dá. A segunda etapa é quando nós somos usados pelo Senhor para acolher as pessoas. Então nós somos acolhidos pelo Senhor e nós somos acolhidos pelas pessoas. De igual forma, nós acolhemos as pessoas, é o acolhimento espiritual. É o Ananias que chega para acolher Saulo. Imagine bem, meus irmãos e minhas irmãs, o impacto de Ananias na vida de Saulo.
O impacto de Ananias na vida de Saulo, a lembrança de Saulo, como repercutiu na vida dele, a primeira pessoa que o acolheu, que o abraçou, que deu a ele uma oportunidade, que estendeu a mão, que investiu na vida dele, a primeira pessoa a orar por ele foi Ananias, segundo o registro bíblico. Ele foi batizado, ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi restaurado na sua visão. Deus o abençoou poderosamente por meio daquela pessoa que o acolheu. Na vida de Saulo, uma segunda pessoa foi extremamente importante para acolhê-lo. E essa segunda pessoa é Barnabé. Você deve se lembrar disso. Barnabé foi quem bancou Saulo. Foi quem pegou Saulo pelo braço e levou para ser apresentado diante dos apóstolos. Todos eles ressabiados. Mas foi Barnabé que colocou Saulo debaixo do braço e o levou para ser apresentado diante dos apóstolos. Foi o próprio Barnabé que depois foi enviado para Antioquia, onde Deus estava abençoando poderosamente aquele povo, e levou Saulo para passar uma temporada inteira com ele, para ministrar a palavra e para ver a graça de Deus em ação. Deus usou Ananias, Deus usou Barnabé, como Deus usou outras pessoas para acolher a Saulo. Deus usou alguém para acolher você. Deus quer usar você para acolher alguém. É assim que Deus faz na nossa vida. Por fim, meus irmãos, por fim, o resumo de tudo isso: a salvação espiritual é um ato soberano de Deus. A salvação espiritual não é um ato meu e seu, não é uma decisão minha ou sua, é um ato soberano de Deus. Segundo, o Senhor alcança os improváveis com a sua graça irresistível. Terceiro, em Jesus nós encontramos acolhimento espiritual. E quarto, os alcançados por Jesus recebem uma grande missão. Saulo, quando foi recebido na presença de Jesus, ele não sabia do que viria a acontecer, mas o Senhor Jesus já havia falado ao coração de Ananias e dito a ele que Saulo seria um instrumento escolhido dele. Seria alguém usado pelo Senhor para a proclamação da palavra, para alcançar os gentios. Seria alguém levantado pelo Senhor para essa grande e maravilhosa obra. Deus alcançou Saulo não para que ele ficasse confortável, sentado no lugar dos salvos, dos eleitos pelo Senhor, confortável no meio de uma comunidade onde ele poderia ser acolhido, ele poderia ser instruído, ser abençoado. Deus alcançou Saulo para que ele fosse um instrumento da proclamação da palavra do Senhor. E a pergunta que eu faço a você é o seguinte: primeiro, você acha que só Saulo foi alcançado para alcançar? Ou tem mais alguém aqui na igreja hoje que foi alcançado para alcançar? Qual a sua opinião? Eu preciso ouvir, sabe, gente? Eu ainda não estou lendo mentes não, entendeu? Vou perguntar outra vez. Você acha que só Saulo foi alcançado para alcançar? Ou outras pessoas foram alcançadas para alcançar? Qual a sua opinião? Tem alguém aqui que foi alcançado? Se tem alguém aqui que foi alcançado, esse alguém aqui que foi alcançado, está alcançando? Vou transformar isso num desafio, tá bom? Transformar isso num desafio. Deus nos dá oportunidades. Há os que aproveitam e há os que se esquivam. Há os que falam e há os que se omitem. Eu e você no lugar de Ananias. Vou não. Jesus, obrigado. Jesus está falando com ele. Jesus, que já havia morrido, ressuscitado, e já estava no céu, estava ministrando diretamente ao coração de Ananias. Jesus fala com Ananias, diz: Ananias, vai lá e fala com Saulo. Jesus, vou fazer melhor. Eu vou orar para que o Pai levante outra pessoa. Engraçado que Deus resolveu usar Ananias com toda a resistência inicial dele. Você acha que só ele que tem resistência?
Todo mundo tem resistência. No caso de Ananias, era uma resistência. Gente, pelo amor de Deus, Saulo era um matador, o perseguidor, prendia geral. Era como se você estivesse correndo para as algemas. Me leva. Aí Deus o move para isso. Ele não se esquiva, ele aceita o desafio, ele abraça essa causa. Sabe por quê? Porque Ananias também foi alcançado pelo Senhor. Na sequência disso, nós temos um Saulo alcançado, que vai em busca da realização da missão de Deus para a vida dele, vai realizar a obra do Senhor, vai proclamar a palavra. Ele, alcançado pela graça de Deus, vai ser um instrumento para alcançar outras pessoas em nome de Jesus. Lamentavelmente, existem pessoas que se julgam inferiores espiritualmente a ponto de acharem que Deus não quer usá-las para alcançar ninguém. Eu não sei falar direito. Se me perguntar sobre Apocalipse, eu nem sei o que responder. Se pedir para abrir o livro de Naum, eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. A gente falando sobre igreja, a gente sabe como a igreja é diversa. Nós não somos iguais. Cada um de nós tem a sua história. O que nos une? O que nos une é Jesus de Nazaré. O que nos une é a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Portanto, nesse mês em que nós estamos pensando a igreja, não seja alguém que se cale diante da oportunidade, porque Deus vai levantar lindas oportunidades para que você compartilhe do amor de Deus. Você não precisa pregar, não precisa fazer uma pregação, não precisa chegar na universidade. Aí galera da universidade, você não precisa ter uma palavra desse nível. Você vai viver o evangelho de tal forma que você possa falar, compartilhar de maneira simples e objetiva, mas absolutamente verdadeira. Sabe por quê? O que nós estamos cansados e não suportamos mais é hipocrisia. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos fortaleça, que Ele encha a nossa vida dessa certeza. Primeiro, a salvação é um ato soberano de Deus. Segundo, pessoas improváveis como nós, são alcançadas pela graça, e essa é uma graça irresistível. Terceiro, nós somos acolhidos espiritualmente pelo Senhor e uns pelos outros. Quarto, lembre-se disso, o Senhor te alcançou para alcançar mais alguém para a glória dele em nome de Jesus. E hoje nós vamos orar diferente, não vou chamar ninguém aqui à frente hoje. Hoje nós vamos orar com quem está perto. Agora escuta só que deixa eu contar a história toda. Hoje nós estamos falando de acolhimento espiritual. E eu não sei se você consegue montar duplas aqui, para que ninguém fique sozinho. Pode ir montando duplas, vai lá, pode ir montando duplas, não quer ninguém sozinho. Ó, quem está nos bancos aí, quem é da igreja, ó, irmão da igreja, irmã da igreja, dá uma olhada, ajuda aí. Ajuda, organiza, olha para frente, olha para trás, se mova. Tem gente sozinho, não quero ninguém sozinho, hipótese alguma. Vamos lá. Daqui eu não consigo ver, tá bom gente, tem muita gente, não consigo ver. Me ajuda aí quem está mais perto aí, presbítero, diácono, líder das mulheres, líder dos homens. Ajuda quem está aí, para que ninguém fique sozinho, não pode ficar ninguém sozinho. No mínimo 2 a 2, ou 2 em 2. Fechou? Fechou? Hoje nós vamos orar por essa pessoa, tá bom? Pastor, eu não sei orar. Oxe, pelo amor de Deus, também não sei. De vez em quando eu dou umas variadas na oração. Tem gente que ora, daqui a pouco está orando por outra coisa, viaja. Já te aconteceu isso? Começa a orar por um assunto, daqui a pouco está orando por outra coisa. E depois você fala assim, meu Deus, o que eu estou dizendo mesmo? Até para Deus, Senhor, o que eu estou falando mesmo? Ore por essa pessoa, peça a Deus para abençoar a vida dela. Do jeito que você falar, Senhor, abençoe a vida dela, cuida dela. Não faça oração muito longa não, que ninguém aguenta oração longa ao vivo. Oração longa é você e Deus no seu quarto. Deu para entender? Aves do céu, peixinhos do mar, sabe essas coisas? Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Meu Jesus amado, não é a hora de fazer essa oração longa dentro do culto. É essa oração que você faz na sua casa,
sozinho na presença de Deus em oração. Mas não deixa ninguém sozinho, por favor. Por favor, não deixa ninguém. Só o ideal são 2 em 2. Quando põe 4 em 4, tem 4 pessoas para orar, não é uma vigília, é um culto. Com as suas palavras. Um ora, depois o outro ora. Palavras rápidas, pergunta o nome e ora pela pessoa. Peça para Deus abençoar. É hora de nós acolhermos esta pessoa em nome de Jesus em oração. Vamos fechando. Deus amado, em nome de Jesus, escuta as nossas orações nesse lugar. Obrigado, Senhor Deus, porque a salvação não depende de um ato nosso. Não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós somos cumpridores de tudo, mas é um ato soberano do Senhor que nos alcança como nós estamos e nos transforma durante a caminhada. Obrigado pela graça irresistível que nos alcançou. Pessoas como nós, improváveis, alcançadas pelo Senhor. Que privilégio nosso, Pai. Obrigado por sermos acolhidos por Jesus. Obrigado por sermos compreendidos. Ainda que o nosso jeito não seja aceito por todos, a nossa fala não seja clara o suficiente, ainda que a gente seja um pouco confuso nos os nossos desejos, as nossas vontades, a gente anda indeciso, ainda assim o Senhor nos acolhe espiritualmente. Nós somos abraçados por Jesus de Nazaré. E obrigado porque na igreja nós podemos acolher uns aos outros. Este exemplo de nós orarmos é o exemplo de acolhimento espiritual que o Senhor quer usar a cada um de nós, como os Ananias e Barnabé na vida de Saulo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou e o Senhor nos dá uma missão super preciosa e nobre,
que é de alcançarmos outras pessoas. Que a nossa palavra seja cheia de vida, que os nossos atos sejam coerentes com as nossas palavras, que não haja em nós hipocrisia ou falsidade, mas que o nosso olhar seja terno, nosso olhar seja amável, e que assim nós possamos, pela graça do Senhor, demonstrar amor, o amor que vem do alto, o amor que vem de Deus, para todas as pessoas com as quais nós nos esbarrarmos e nos envolvermos. Nós te pedimos que seja assim, e que seja para a glória do Senhor, em nome de Jesus, o nosso amado. Amém e amém.